Meditar na tua santa palavra, meu Deus, e eu te peço, Senhor, que nós vamos compreender esta palavra com o coração e que o Senhor nos abençoe poderosamente, derramando chuvas de bênçãos sobre todos nós, chuvas de cura, de libertação e santificação, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive eternamente. Amém. Então, nossa palavra da noite está em Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 25 em diante. Amém? Capítulo 11, versículo 25 em diante. Mateus. Vamos falar sobre o jugo de Jesus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Glória a Deus, amém? Oh, glória a Deus. Então aqui nesta noite, nós vamos aprender a descansar no Senhor, a descansar em Cristo. Aleluia. Como assim? Aprender de mim. Aprender de quem? De Jesus. Então temos que aprender e aprender a descansar em Cristo. Tem luta que você não pode vencer sozinho, não. Tem lutas que você vence pelas suas forças, tem essa capacidade. Tem outras lutas que você vence, aleluia, com a ajuda do Senhor. E tem lutas que é só para Deus, só o Senhor mesmo. Tem as lutas impossíveis que só o agir de Deus. Então nós temos que aprender até onde nós podemos ir, e onde nós podemos ir, e quando nós podemos ir com Cristo, e temos momentos em que Cristo vai só, porque nós já não temos tal capacidade. Quando entra na área do impossível, já é só com o Senhor. Aleluia. Então aqui, o Senhor, primeiro Ele dá graças ao Pai, porque revelou a palavra aos pequenos, não aos instruídos, mas aqueles que têm pouca instrução. Ele revelou a sua palavra. Pastor, quer dizer que as pessoas de grande capacidade, de muita instrução, não vão aprender da palavra? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que Ele revelou aos pequeninos. Nesse sentido, a quem é grande se torne pequeno para aprender. Amém? Veja o caso de Paulo. Paulo era um homem muito instruído. Ele era um doutor. Ele era um dos mestres. Ele estudou em universidade. Mas ele abriu mão de todo aquele conhecimento para conhecer a Cristo. Aleluia. Para aprender mais de Cristo. Então ele buscou esse conhecimento, ele buscou aprender mais do Senhor, a conhecer a Deus. Isso, ou seja, ele deixou o orgulho de lado e abraçou o Evangelho da salvação. Então eu vou aprender mais do Senhor. Eu quero conhecer a Ele. Então o meu eu tem que diminuir para que o Senhor cresça em mim. Então a gente tem que diminuir para que o Senhor cresça. Aleluia.
Oh, glória a Deus. Então nós temos um modelo a seguir, é Cristo. Como Cristo se define? Ele é humilde de coração. Ele não é arrogante, ele é humilde. Então nós temos que aprender o Senhor na simplicidade da alma, não no orgulho, na vaidade e na soberba, porque isso faz afastar Deus de nós. Que enquanto o homem está na soberba, no orgulho, na vaidade, ele está cheio de si, está cheio das suas vontades, está cheio do seu querer. Então, a carne ali está dominando. Mas se ele abrir mão de tudo isso, se ele abrir mão de toda a sua vaidade e coloca para lá, não quero mais vaidade, não quero mais soberba, orgulho, deixa para lá. Agora eu quero o Senhor. Eu quero mais de Deus. Aí quando ele se esvazia, ele fica cheio da presença de Deus. Ele aprende com o Senhor. Ele aprende a ser uma pessoa melhor. Aprende a ser uma pessoa tratável. Aleluia. E isso, como ovelhas do Senhor, nós temos que aprender. Nós temos que aprender a ser igual ao Mestre. Nós temos que aprender a ser igual ao nosso Senhor. Aleluia. Se nós somos menor do que Ele, nós temos que aprender dele e sobre Ele. Aleluia. Para que a gente seja igual a Ele. Porque todo cristão vai ser igual a Cristo. Então nós temos que aprender a ser como Cristo foi. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então ele revelou aos pequeninos, ou seja, aqueles que abriram mão de toda a sua vaidade, de todo o conhecimento, para abraçar o conhecimento em Cristo. Aleluia. Então assim seremos como Cristo, porque ele diz que porque o Pai conhece o Filho e o Filho conhece o Pai, e o revela a todo aquele que Ele quer e quem Ele quiser revelar. Então, se você quer que o Senhor revele, que Cristo revele o Pai para você, para nós, então temos que proceder como filho. Temos que ser como filho, para conhecermos o Pai. E para chegar até o Pai, temos que passar pelo Filho. Nós temos que conhecer primeiro Jesus, para termos o coração de Cristo, para agradar a Deus, porque Cristo em tudo agradou a Deus. Isso é saber amar. Amém? Isso é saber amar. Oh, glória a Deus. E aí o Senhor convoca a todos: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Então todos aqueles que têm problemas psicológicos, problemas materiais, problemas físicos, espirituais, que têm problemas financeiros, têm problemas sentimentais, ide a Cristo. E pastor, ele vai resolver tudo? Vai. Porque eu não disse que tem coisas que nós podemos agir, tem coisas que só o Pai pode. Quem pode transformar o homem? Só Deus. Nós não temos esse poder de transformação, não. Mas o Senhor, Ele pode. Ele pode transformar. Aleluia. E eu vos aliviarei. Ou seja, quando você está aos pés do Senhor e se apresenta a Ele, então Ele vai tirar aquele fardo pesado, aquela carga pesada, e Ele vai colocar sobre si e vai aliviar aquele tormento. Mas se a gente não abrir mão do nosso orgulho e vaidade, do nosso próprio eu, se nós não diminuirmos a nossa soberba, a nossa prepotência, a nossa altivez, dificilmente seremos cheios da presença do Senhor. E aí dificilmente iremos aprender. Porque a nossa prepotência, ela faz com que o Senhor se afaste. Porque nós vamos estar o tempo todo dizendo para Ele que nós não precisamos dele. Porque enquanto o homem achar
que a sua beleza, o seu poder, sua riqueza é tudo, que tudo isso passa. Se isso fosse algo permanente para nós, onde nós fomos, nós levaríamos, mas não é bem assim. Tudo isso passa. Aleluia, Jesus. E ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. E aqui é que eu quero chegar: aprender do Senhor. Todos nós, o problema do ser humano, o problema do homem, da mulher, da pessoa, é porque ele só quer ver segundo a medida do outro, ou segundo a sua própria medida. Ele quer agir e julgar segundo as medidas humanas. Não, eu só te trato bem se você me trata bem. Eu só te amo se você me amar. Eu vou ser educado se você for educado comigo. Eu vou dizer palavras bonitas e boas se você também fizer a mesma coisa. Então, quer julgar, quer agir segundo os padrões dos próprios homens e não segundo a vontade de Deus. Ou seja, continua falho. Eu vou querer bem para você, mas você quer bem para mim. Não é assim. As coisas de Deus não agem assim. Por isso nós continuamos falhos, porque nós utilizamos as medidas humanas, os padrões humanos, que é falho e errado. Se fosse assim, Jesus não ia e não abraçaria ninguém. Por quê? Porque ele é filho de Deus. Ele nem na terra ele não viria, só passaria, nem tocaria na terra. Por quê? Porque ele é santo. Ele não poderia colocar os pés na terra, porque a terra é contaminada pelo pecado. Então nem na terra ele não poderia vir. Para ele vir na terra, ele teria que destruir tudo e santificar tudo de novo, fazer tudo de novo. Aí ele poderia vir. Mas por quê, pastor? Porque ele é santo, ele é puro. Se viesse tocar nessa terra, como a palavra de Deus diz, que veio muitos homens santos que essa terra onde nós estamos não eram dignas de recebê-los, mas eles vieram. Deus mandou a si mesmo sabendo que a terra está contaminada. Viu como Deus nos ama? E Deus mandou o seu filho a essa terra contaminada, essa terra pecadora, que tem tanto sangue derramado, sangue inocente e sangue contaminado também por pessoas brutais. Que essa terra guarda debaixo dela os restos mortais de todos os homens, de toda a humanidade, tanto bons quanto os maus, tanto os benfeitores quanto os malfeitores, sangue inocente e sangue culpado, sangue bom e sangue podre, está nessa terra. Maldades e maldades foram cometidas nessa terra. Crianças, idosos foram mortos ao bel prazer de homens maus. Se o próprio Filho de Deus foi chamado de Beelzebul, os seres humanos tiveram a coragem, a prepotência. Por isso a prepotência, a soberba afasta Deus. Porque o homem prepotente, o homem soberbo, cheio de si, ele foi capaz de dizer que o Senhor curava e libertava pelo dedo de Beelzebul, e que aquilo que ele falava era coisa do diabo. Veja a ignorância, veja o tamanho da ignorância dos seres humanos. Veja que como é a questão do homem quando ele não conhece a Deus, ele ignora a Deus. Por isso que em uma pregação passada eu disse, se Jesus viesse nesses dias, ele seria morto. Seria morto pelos próprios pregadores da palavra. Se Jesus viesse nesses tempos, ele seria crucificado, seria morto do mesmo jeito. Se não fosse pela cruz, seria metralhado, decapitado,
ou ia para a cadeira de ser a cadeira elétrica, ou para injeção letal, alguma coisa, alguma morte brutal, algum tipo de morte, a mais brutal que tivesse, eles iriam colocar para Jesus, provavelmente a cadeira elétrica, onde houvesse maior sofrimento, pelos próprios pregadores da palavra. Pode crer. Pelos políticos, pela elite, pelos ricos, pelos barões da terra, pelos governantes, pelos reis, pelos religiosos. Os próprios religiosos iriam se levantar junto com os políticos e com os ricos da terra, iriam matar Jesus. Por quê? Porque Jesus tem um ensinamento de paz. Eles não querem isso aí. Porque se todos fossem conhecedores da verdade, não haveria fome, não haveria miséria, não haveria guerra neste mundo. Haveria uma distribuição de renda para todos e ninguém passaria necessidade. Mas como ninguém conhece a verdade, literalmente, ou seja, são poucos, ou tem as suas exceções, a maioria não conhece a Cristo. E muito diz que conhece, mas na verdade não conhece. Só o conhece da boca para fora, mas não da alma nem do espírito. Não o amam verdadeiramente. Então iriam levantar-se para julgar, para matá-lo novamente. E todo santo dia eles estão matando a Cristo. Todo santo dia estão crucificando Cristo. Como, pastor? Pelos atos maus, pelas ações perversas. Que o Senhor diz que toda bondade que é feita a um pequenino está fazendo para o Senhor. Mas quantas maldades não estão sendo feitas neste mundo? Continuam matando a Cristo, continuam sacrificando. Por quê? Porque não querem aprender. O caos, a injustiça, a loucura favorece a muitos e desfavorece a maioria, principalmente os mais necessitados. Então nós temos que entender que o mundo, o interesse do mundo não é que Cristo seja pregado, anunciado. O interesse do mundo é que Cristo seja silenciado, que essa palavra não seja mais divulgada, porque ela é uma palavra libertadora. Porque enquanto o homem tem fé no coração, Cristo vive, aleluia, dentro do homem. Mas se tirar esta palavra, se apaga a chama, se apaga a chama do Espírito dentro do homem, e o homem vai ser o quê? Um animal perverso, igual àqueles da época de Jesus, que o xingaram, que o maltrataram e o crucificaram. A maldade do homem não tem limites, mas a bondade de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus é que faz florescer o amor em nós e fazemos ser pessoas melhores. Aleluia. Por isso temos que aprender com o Senhor e descansar nele, porque tem lutas que você não vai vencer, mas Jesus vence por você. Aleluia. Tem lutas que ele vai adiante e lhe concede a vitória. Por isso que até o dia de hoje a palavra está resistindo. Por isso que até de hoje estamos de pés, pregando a palavra de Deus. Por quê? Porque o Senhor vai diante de nós. E essa é a confiança do crente. Não é Zé, não é o Pedro, não é o Tiago, não é aquele nem aquela. É Jesus Cristo que
que vai adiante do crente, fazendo o bem para ele, para onde ele for. Aleluia. É Cristo que dá saúde, é Cristo que prospera o crente. E quando você crê, você vai adiante e ser um vencedor, vitorioso em Cristo Jesus. Aleluia. Porque ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então você vai aprender a ser uma pessoa melhor. E não haja mais segundo os padrões humanos. Eu só vou fazer isso se você fizer assim comigo. Não, faça a sua parte. Não olhe para o outro. Cristo fez a sua parte sem olhar aos outros. Ele não olhou se era prostituta, se era ladrão, se era bandido, se era corrupto, se era pobre, se era rico. Não, se era leproso, se era aleijado, se estava encurvado, se estava coxo, se estava cego, surdo, mudo. Jesus não olhou nada disso. Aquele ele tinha que curar, ele curou. Aquele tinha que libertar, ele libertou. Aquele que ele deu vista, ele deu. Aquele tirou surdez, ele tirou. O que ele pôde fazer, ele fez e está fazendo até o dia de hoje. Aleluia. Sem olhar aqui, ou a branco, ou negro, ou índio, ou asiático, não importa. O importante é ter um coração contrito com o Senhor. O nosso coração tem que estar ligado com o Pai. Quando eu estou falando coração, eu estou falando a alma, o Espírito. Os nossos olhos têm que estar voltados para o céu de glória, para o nosso Salvador. Aleluia. Porque nós temos que aprender com Ele. Sempre em nossas orações, eu já disse isso, vou dizer de novo. Peça para Deus: Senhor, me faça uma pessoa melhor. Me ensine a andar nos teus caminhos. Me faça ser uma pessoa esse ano melhor, que eu possa progredir e não regredir, crescer cada vez mais diante do Senhor, ser uma pessoa de Deus, ser uma pessoa tratável, ser uma pessoa amável. Amém? Vamos dar linda salva de palmas para Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus.